capítulo 8 de Romanos, vai falar que nós temos um testemunho no nosso interior. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Você pode ler tudo sobre paternidade, você pode estudar tudo sobre paternidade, você pode buscar todo o conhecimento a respeito de paternidade, mas é o Espírito Santo que vai colocar essa verdade dentro de você. Quando a gente fala sobre paternidade numa casa de paternidade, é Ele que conduz o ambiente para isso, amém? A gente está falando aqui desde ontem sobre a casa do oleiro, sobre ambiente. Hoje à tarde, enquanto o pastor Esther ministrava, assim, a minha impressão é que a gente estava num útero espiritual. E quando ela entregava a identidade, parece, sabe quando a gente vai fazer a ecografia? Foi uma tarde do Senhor, Ele mostrar quem nós somos por dentro. Quando você está numa sala de parto e a equipe médica que vai fazer o parto, quando a criança nasce, a primeira pessoa, né, é o pai. O pai pega a criança. Ao menos foi assim comigo. Ele limpou a criança, depois passa para a mãe e o pai pega a criança. Eu creio que o Senhor vai começar a nos arrancar para fora nessa noite. Essa é a impressão que eu tenho no meu espírito. Que o Senhor vai começar a nos arrancar para fora. Você tem um pai. Amém? E este pai te chama pelo teu nome. Eu tenho um pai e esse pai me chama pelo meu nome. Isso deveria ser a coisa mais importante na minha vida. Na minha vida cristã, na minha vida como um discípulo de Jesus. Nós temos o testemunho do Espírito Santo dentro do nosso interior. E Apocalipse vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós temos um testemunho de Jesus, do Espírito no meu interior, esse testemunho, ele cria em mim uma palavra. Então eu passo a me tornar tudo aquilo que Deus fala dentro de mim. Amém? E a nossa parte aqui, dentro de muitas coisas que nós estamos recebendo, a nossa medida aqui é cooperar para que você entre num lugar de verdade no Senhor. Amém? Para que você entre num lugar para viver as realidades do Pai. Glória a Deus. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo 21. Para passar aqui do lado, né? Aqui, né? Aqui da minha família, ó. Pedi para postar. São lindos ou não são? Glória a Deus. A inteligência do pai é a beleza da mãe. A inteligência da mãe também, né? Maria Eduarda já está maior que a mãe. Fez 13 anos de idade. E a Gabi, pela carinha da Gabi, você já vê que ela é um furacão. 7 anos de idade. A Gabi é uma figura. A Duda é uma pastora, assim, sabe? Uma pastora, ela ama todo mundo, ela chora. Uma vez, uma família saiu da igreja, quando ela era pequenininha. Foram congregar em outro lugar, ela ficou uma semana chorando que ela não ia ver mais a amiguinha dela. Ah, mãe, eu perdi minha amiguinha, mãe. A Gabi já é uma profeta. A Duda, na refeição, quando ela vai orar, a gente pede, Duda, ora pelo almoço. Ela ora pelos órfãos, ela ora pelas viúvas, ela ora por todo mundo, ela abençoa todo mundo. Aí eu peço, Gabi, ora pela refeição. Senhor, tira esse demônio daqui. Repreende Satanás. É batalha espiritual até no almoço. Essa é a Gabriela. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O Senhor, Ele me deu uma... Quando eu nasci de novo, o Senhor me deu uma expectativa de ter uma família. E é muito precioso, né? O que o Senhor pode fazer na vida de um homem que decidiu ser dele. O pastor Hermes falou isso hoje, né? Que a gente não tem livre-arbítrio. Glória a Deus por isso. Porque toda decisão que eu tomei por mim mesmo foram decisões que me destruíram muito. Quando eu descansei nos planos do Senhor, eu vivi uma vida em abundância.
Então, glória a Deus, porque eu não tenho livre-arbítrio. Amém? Você já pensou onde você estaria se você tivesse tudo o que você desejou? Glória a Deus. Até para orar, né? O Senhor, Ele ouve a minha oração, mas Ele cumpre a sua vontade. E glória a Deus por isso. Vamos ler então? Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto. E o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. O batismo de Jesus está relatado nos 4 evangelhos. A voz do Pai verbalizando a filiação de Jesus está relatado nos 4 evangelhos. Quando questionaram a respeito da filiação de Jesus, a respeito da identidade de Jesus, Jesus ele falou sobre as 4 testemunhas. Ele disse: João dá testemunho de mim, as obras dão testemunho de mim, a palavra, o Espírito dá testemunho de mim, e o Pai dá testemunho de mim. Jesus, ele tinha um testemunho. Tudo que ele era e tudo que ele manifestava estava testificado por uma voz. Amém? Paternidade é um fundamento. Não podemos definir a paternidade a partir de nossos pontos de vista pessoais. E nem podemos definir por nossas experiências. Nós queremos construir a imagem de Deus a partir de nós mesmos. Conversão não é o que o Senhor tem feito na minha vida a partir de quem eu sou, mas é a partir da cruz, a partir de quem Ele é. E quando nós estamos fundamentando a paternidade de Deus a partir das nossas experiências, nós distorcemos a visão e nós comprometemos a essência da natureza do Pai. Nós criamos uma imagem de um Deus Pai que de fato não é a sua imagem real. E essa é a trama da serpente, essa é a trama de Satanás desde o início. A missão original de Satanás é distorcer a imagem real. Se você olhar Gênesis, no momento que a serpente está no diálogo com Eva, a mesma palavra que ela dá a Eva é a mesma palavra que Satanás dá a Jesus no deserto. Quando ela fala em relação ao fruto proibido, ela diz: certamente vocês serão. Quando Satanás está com Jesus no deserto, o que Satanás diz? Se você é o Filho de Deus. Então o ser sempre foi o alvo da serpente. O ser sempre foi o alvo de Satanás. Então quando nós distorcemos essa imagem, nós estamos distorcendo também quem nós somos. Quando nós não vemos o Pai, nós não conseguimos ver aquilo que o Pai tem criado em nós para sermos. E aí a gente vai desenvolvendo uma paternidade de Deus fragmentada. E quais são os problemas dos fragmentos? Eu só vou ler sobre alguns aqui para você. Eu acho que isso não está na apostila. O rebelde, 5 características de pessoas fragmentadas: o rebelde, o mascote, o palhaço, os substitutos, o invisível e o vencedor orgulhoso. São 5 características de pessoas que tiveram a sua paternidade fragmentada. Tiveram pais que fragmentaram a sua identidade. O rebelde é o tipo de pessoa que desafia toda a lei, todo o princípio. Ele não cabe num ambiente de regras. Ele não cabe num ambiente ordenado. Ele está sempre quebrando leis, ele está sempre quebrando princípios. Ele não consegue viver adequado ao ambiente ordenado. O mascote palhaço é aquele que usa o humor para esconder os seus traumas e as suas feridas. É aquela pessoa que ela alegra o ambiente, mas ninguém quer fazer uma aliança de sociedade com ela. É aquela pessoa que torna o ambiente mais leve.
com suas piadas, com suas brincadeiras, mas não tem seriedade na sua vida. É a síndrome do Peter Pan. Os substitutos, normalmente os primogênitos, que foram aqueles que tiveram que substituir a ausência dos pais. Aquelas pessoas que tiveram que ocupar o vazio dos pais. Normalmente o primogênito, por quê? Porque normalmente o primogênito teve que cuidar dos seus irmãos. Eles tiveram a sua infância roubada para estar presente na vida daqueles que dependiam dele. O invisível é a criança que some dentro de casa. Eu fui um invisível. Primeiro eu sumi dentro do meu quarto. Depois, com 14 anos de idade, eu saí de casa. Aquelas pessoas que não suportam a presença do Pai. E eu sumi na presença de Deus também. Eu era um invisível dentro da igreja. Por quê? Porque a presença do Pai me assustava. A presença de Deus acerca do convite de relacionamento era algo que me assustava. E o vencedor orgulhoso é aquele que tem orgulho de dizer que não precisou do seu pai para nada. É aquele que bate no peito e diz assim: tudo que eu tenho eu conquistei com a força do meu braço. Meu pai não me ajudou em nada. Uau! O problema do vencedor orgulhoso é que ele tem dificuldade de depender de Deus. Ele vai ter dificuldade de depender do favor de Deus. Porque ele acha que tudo que ele tem que conquistar, ele tem que conquistar por sua própria força. Assim como seu pai não foi o seu pai, Deus também não será aquele que vai cuidar dele. O vencedor orgulhoso, ele está sempre lutando contra a incredulidade. Então, qual é o princípio aqui de uma paternidade que ela é construída pela minha própria experiência? É distanciar a verdade de Deus sobre quem eu fui criado para ser. É trazer uma outra imagem. Uma das coisas que o Senhor mais falou aqui comigo hoje, quando nós estávamos entregando a identidade, é que o Senhor estava trazendo a imagem real. É que o Senhor estava trazendo a imagem real. Que Ele estaria nos dando uma outra imagem. Paternidade não é um método, é um modelo. Amém? Paternidade não é um método, é um modelo. E por causa disso, porque paternidade é um método, ela trabalha por princípios e não com estratégias. Não com estratégias. Nós buscamos um ambiente de paternidade para encontrar uma estratégia de crescimento. Paternidade não é um método, é um modelo. Nós precisamos vir para um lugar como esse para conhecer uma pessoa e não um método para vencer a vida, na vida, ou um método para fazer a igreja crescer, ou um método para prosperar. Nós vivemos debaixo de uma cultura de métodos, por isso que os modelos são fracos. Hoje a gente tem estratégia para tudo, hoje a gente tem método para tudo, hoje a gente tem... Tudo é chave. Tudo é chave, tudo é segredo. Só que a realidade do relacionamento, da paternidade de Deus comigo é uma realidade de princípios. Não é uma realidade de métodos. Princípio é o mesmo que origem. A palavra princípio significa origem, que significa cabeça. A palavra princípio é a mesma palavra de Gênesis que diz no princípio, significa cabeça, que significa a origem daquele que pensa. Então, paternidade é você acessar um lugar de conhecer a mente do Senhor para ser estabelecido sobre os seus fundamentos originais e ser desenvolvido a partir disso. Amém? Então, eu preciso ser desenvolvido a partir daquilo que o Senhor pensa. Quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito? O que o Senhor tem a respeito do meu futuro? Nós precisamos estar conectados acerca daquilo que o Senhor pensa. Então, compreender a paternidade de Deus, é necessário você voltar à origem. Aquilo que o pastor Hermes estava fazendo aqui. Esse caminho de volta, esse voltar à origem. Eu sempre culpei o meu pai por tudo.
O chamado de Deus a Abraão foi um chamado para que Abraão fosse um pai. Agora entenda uma coisa, Abraão não foi um pai enquanto ele não aprendeu a ser um filho. Então eu sempre usei o meu pai para não ser o filho que eu deveria ser. Eu sempre usei o meu pai como alvo para eu não ser o filho que eu deveria ser. O que a gente falou aqui, hoje a gente tem uma vida de justificativa. A gente se justifica no pecado dos nossos pais, a gente se justifica na nossa personalidade, a gente se justifica no nosso temperamento. Mas o que nos molda a partir da revelação do Evangelho é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a origem, a palavra de Deus é o princípio das coisas. E nós precisamos entrar num lugar de acessar essa palavra, para que essa palavra nos molde de dentro para fora. A palavra transformar é uma pressão de dentro que me molda fora. E a palavra conformar é uma pressão de fora que me molda dentro. Então esse lugar é um lugar de pressão. Você está sendo pressionado pelo Senhor desde o primeiro dia até o último dia. No último dia da escola do ano passado, minha mãe teve um AVC. Estava na metade da ministração da profeta Graciela, né? É a senhora que estava ministrando, né? E eu recebo a ligação da minha filha dizendo que minha mãe tinha tido um AVC. Eu saí voando daqui. Minha mãe teve um AVC no Dia Nacional do AVC no Brasil. Minha mãe teve um AVC no mesmo dia que a irmã dela teve no ano anterior. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu vi ela daquele jeito, minha mãe sempre uma mulher disposta, uma mulher, a linguagem de amor da minha mãe é serviço. Ela se sente amada quando ela tem a oportunidade de servir as pessoas. Agora eu vendo minha mãe sem conseguir andar. Quando eu chego na frente da minha mãe, o Senhor fala: eu estou te pressionando. Eu estou te colocando numa pressão para te formar por dentro. Meu pai ficou quase 3 meses tendo que trocar a roupa da minha mãe, tendo que dar banho na minha mãe, tendo que colocar comida na boca da minha mãe. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, lá meu pai pegando ela no colo, colocando ela na mesa, dando comida na boca dela. O Senhor me disse assim: eu estou dando uma oportunidade para ele servir ela. Às vezes Deus cria um cenário que aos nossos olhos é completamente confuso. Mas é naquele cenário que o Senhor vai nos tornar aquilo que nós somos chamados para ser. Às vezes o acender a luz não vai revelar onde está a dracma. O acender a luz não revela onde está a dracma. O acender a luz revela onde está a sujeira. Porque aquela mulher, quando ela acendeu a luz, ela varreu a casa. Você já viu uma mulher limpando a casa? Eu não entro dentro de casa quando a minha está limpando a casa. Eu não entro, porque é capaz dela me escovar. Uma mulher quando está limpando a casa, quando uma mulher está limpando a casa, gera mais bagunça ou não? Sim ou não? O sofá está em outro lugar, as cadeiras estão na rua, o tapete está na rua, está tudo fora do lugar. Aí você pensa: meu Deus, que loucura, o que você está fazendo? Ela diz: eu estou arrumando a casa. Algumas bagunças são necessárias para que o Senhor organize as coisas. E esse caminho de volta, parece que as coisas pioram. Sabe, esse voltar para encontrar o Pai na origem, parece que as coisas pioram. Que negócio é esse de você ter que voltar e pedir perdão para as pessoas que te feriram? Que história é essa? Nós vivemos isso. Nós temos vivido isso, que é um negócio desastroso, porque Satanás, ele cria um cenário, sabe? Ele cria um cenário que parece que as coisas estão tudo organizadas. Parece que está tudo limpinho, parece que está tudo organizado, mas se você levantar o tapete, quando você liga a luz, as baratas saem correndo. Então eu acredito que o Senhor, ele tem nos trazido essa mensagem de paternidade para nos revelar o seu coração e não as suas mãos.
é nos trazer para esse lugar de conhecimento e intimidade, porque só o conhecimento e intimidade vai forjar a tua identidade. Você não é forjado no serviço, você é forjado na intimidade do relacionamento. Você é forjado quando você passa tempo com o Pai. O Evangelho de João, a Bíblia diz que João disse: no princípio era o Verbo. Moisés vai dizer: no princípio criou Deus todas as coisas. O princípio do ser, ele vem antes do princípio do fazer. Eu creio que o que João viu veio antes do que Moisés viu. Porque Deus não é pelo que faz, Deus faz pelo que Ele é. E a gente tem confundido isso, né? O escravo, ele sempre é reconhecido por aquilo que faz. O filho não precisa fazer nada para saber quem ele é. O filho, ele é e ponto final. Então você imagina a agonia que é um pastor estar numa escola uma semana e não poder botar a mão na cabeça de ninguém. Imagina quanta pregação você vai construir aqui. Porque pastor é assim, né? Ele ouve uma pregação e constrói 10 em cima daquela que ele ouviu. Mas sabe de uma coisa? Deus não está te chamando para construir. Deus está te chamando para você se tornar. Deus está chamando você para você se tornar. Sabe, essa palavra de identidade está muito forte ainda aqui, né? Está muito forte ainda aqui. Você não é alguém porque você tem um PR antes do teu nome na tua rede social. Você é alguém porque você tem um nome. E essa identidade que está sendo forjada no Senhor. Senhor, em teu nome, nós vimos muitas coisas acontecerem. Os paralíticos sendo curados, os mortos ressuscitando, pessoas sendo curadas. E Jesus diz: vocês estão alegres com isso? Eu vi Satanás cair como uma estrela do céu. Alegrai-vos, pois, que o vosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos um nome, e esse nome foi dado pelo Pai. Quando eu me tornar antes de fazer. Existe um grande problema aqui, porque aquilo que eu sou não está alinhado com aquilo que eu faço. Quando aquilo que eu sou não está alinhado com aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo se torna uma sentença sobre mim. Eu acredito que um tempo de estar aqui é um tempo de alinhamento. O Senhor está nivelando quem eu sou para que aquilo que eu sou possa exercer autoridade sobre aquilo que eu estou fazendo. Modelos são estacas. A palavra aba significa coluna, referência. A palavra aba é coluna. O povo hebreu no deserto era um povo nômade, eles habitavam em tendas. Dentro da tenda tem uma coluna central, e essa coluna central se chama touro. Tenda se chama casa. Então a palavra aba é uma junção da coluna e da casa. A tenda, a coluna da casa, o touro da casa. Dessa palavra, a coluna da casa se tornou a palavra aba. Então, aba é aquele que é referência, é aquele que sustenta. A aba é aquele que mantém a casa em pé. Modelos são balizadores. Métodos servem para alcançar resultados temporais. Modelos permanecem e sobrevivem aos tempos. Quando nós entendemos paternidade como um princípio, como um modelo e não como um método, nós entendemos que os pais passam, mas os seus modelos não. Eu tenho falado isso. O retrato de um pai que não está mais presente dentro de uma casa, o retrato de um pai num quadro pendurado na parede da casa, tem mais autoridade do que um abusador presente. A imagem de um pai falecido num quadro na parede de uma casa fala mais do que a presença de um abusador. Por quê? Porque um pai, ele passa, mas o seu modelo não. Um pai, ele passa, mas a sua referência não. Por isso que seminários, escolas, retiros, conferências de paternidade precisam começar a apontar uma pessoa e não uma estratégia.
A gente precisa apontar alguém, não uma estratégia. Método, em sua essência, significa um veículo para atingir um resultado desejado. Então, o método, ele não exige necessariamente que alguém passe por um processo de transformação. Eu não preciso ser transformado para receber um método e aplicá-lo. Eu não preciso ser transformado para receber uma estratégia e aplicá-la. Eu acredito que Deus está tirando a igreja nesses dias de 2 lugares. Eu estava orando sobre isso e o Senhor começou a comunicar isso no meu espírito e eu creio nisso. Eu acredito que o Senhor está tirando a igreja nesses dias de 2 lugares. Primeiro, Deus está tirando a igreja da alma. E segundo, Deus está tirando a igreja dos métodos e das estratégias. Porque Ele é pai do nosso espírito, Ele não é pai da nossa alma. Ele está tirando a igreja de um lugar sentimental. Você já percebeu que existe uma transição até no Ministério de Libertação? O Ministério de Libertação agora está libertando na mente, está libertando no entendimento. As pessoas elas estão sendo libertas na renovação do seu entendimento. Quando eu me converti há alguns anos atrás, a libertação era a possessão, pessoas caindo endemoniadas. Pessoas caindo endemoniadas, e aí você orava, está liberto? Não está não. Porque a libertação é um processo que é dado aos discípulos. Se vocês me ouvirem, vocês tornarão os meus discípulos. E aí o processo de se tornar discípulo, o processo de conhecer, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu ouço, eu me torno e eu conheço. Então o Senhor está tirando a igreja de um lugar de alma, de um lugar de emoções. Pastor, mas é pecado eu sentir a presença de Deus? Não, a sua alma ela pode estar intrinsecamente ligada ao teu espírito, mas ela não pode governá-lo. Você não pode definir a presença de Deus pelos teus sentimentos. Você precisa definir a presença de Deus pelo fato de você crer que Ele está aqui. Então agora eu não levanto minhas mãos porque eu estou sentindo, eu levanto minha mão porque eu sei que eu preciso levantar. Eu não adoro porque eu estou sentindo, eu adoro porque eu sei que eu preciso adorar. A paternidade de Deus está tirando a igreja de lugares da alma e está colocando a igreja no lugar de governo no espírito. Porque se eu for curado na minha alma e eu continuar na minha alma, eu vou ser ferido novamente. Então não adianta eu receber uma cura na alma se eu vivo na alma. Eu preciso ter uma vida no espírito. Eu preciso ter uma vida que anda debaixo do governo do espírito. Uma vida de convicção. Uma vida onde nós estamos nos tornando a partir daquilo que sabemos e recebemos, não a partir daquilo que sentimos. Porque a fé, como diz o nosso pastor, a fé não sente, a fé sabe. Amém? Então nós precisamos nos levantar contra todos os gatilhos da nossa alma e decidir ser quem Deus disse que nós seríamos. No processo de restauração da minha vida, eu saí daquele ambiente de restauração completamente transformado acerca da visão que eu tinha de mim mesmo. Só que 2 dias depois minha alma estava gritando que eu era que eu era a pessoa antes de passar pelo processo de restauração. Eu fiquei 1 ano inteiro lutando contra as impressões da minha alma. Por quê? Porque a salvação ela é um evento. A transformação ela é um processo. Jesus disse, pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Então você recebe a palavra e ela se torna um evento dentro de você no exato momento que você recebeu. Amém? Tudo que você está ouvindo aqui tem se tornado uma verdade em você todos os dias. Quando você sair daqui, a tua alma vai estar te esperando lá do outro lado da rua para te trazer convicção que você não é nada daquilo que você ouviu. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma postura de sujeitá-la à palavra. Judas 20. Mas vós, amados irmãos, edificando sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Nós precisamos passar por um processo de edificação. E eu acredito que o Senhor está tirando a igreja de lugares de estratégias. Estratégias são boas? Claro que sim. Existem estratégias proféticas. Deus nos dá estratégias. Deus é um estrategista. Mas Ele nos dá umas estratégias a partir de um modelo. O Senhor nos dá direções a partir de um modelo.
Quais são os princípios de paternidade? Primeiro princípio de paternidade que eu quero falar aqui, princípio da palavra. Deus não enviou a obra de sua criação, Ele enviou a sua palavra. No princípio era o verbo. Qual é o primeiro princípio de paternidade? O princípio da palavra. Quando nós falamos, nós estamos dando nome. Nós estamos construindo uma realidade. Os pais, eles criam a cosmovisão dos filhos. Os pais, eles trabalham para criar um mundo dos seus filhos a partir daquilo que eles falam. A partir daquilo que os pais falam, eles vão criando uma realidade a respeito dos seus filhos e daquilo que eles irão se tornar. Não existe nada mais familiar do que fé, irmãos. Não existe nada mais familiar do que fé. Eu sou estabelecido a partir da fé dos meus pais. A Bíblia diz que a fé fala. Os pais, eles são responsáveis por criar uma fé pública nos filhos. A igreja é responsável por criar uma fé religiosa. Os pais são responsáveis por criar uma fé pública. A forma que os meus filhos vão se relacionar com o mundo é a partir daquilo que eu falo a respeito deles e eu falo a respeito daquilo que eu creio. Os pais são os maiores responsáveis por criar incredulidade nos filhos. Sabe quando você mata a fé nos seus filhos? Sabe quando você torna eles incrédulos? Não é quando você deixa de trazê-los para a igreja. Não é? Porque a igreja não é o primeiro agente de formação de fé nos filhos, são os pais. Sabe quando eu mato a fé nas minhas filhas? Quando eu não estou disposto a cumprir aquilo que eu prometo a elas. Porque eu posso ser um pregador de fogo, eu posso ser um pastor do fogo, do reteté, eu posso orar, jejuar, mas se eu não tiver uma palavra que elas possam crer, eu estou matando a fé delas. E pensa que a pior coisa que tem é você prometer coisa para uma criança. A pior coisa que tem é você prometer coisa para uma criança. Eu digo assim para André às vezes, tu sabe que eu sou que nem criança. Você prometeu um negócio para mim, não me promete. Eu sou assim mesmo. Então você começa a criar uma expectativa. Porque quando você promete algo para uma criança, ela cria uma expectativa no seu coração. Então a gente já sai do ambiente, a gente já sai de casa, sabendo que vai ficar uma semana inteira aqui. E a gente senta com elas e elas ficam na casa dos meus pais e a gente empenha a palavra na nossa volta. A gente empenha a nossa palavra na nossa volta. Agora vamos imaginar que ao chegar em casa eu não consigo cumprir aquilo que eu falei. Elas criaram uma expectativa a semana inteira de receber os seus pais de volta e poder ter o cumprimento da palavra empenhada. Aí vamos imaginar que eu chego lá sábado à tarde, domingo de manhã, aparece um problema na igreja para eu resolver. Pastor ama resolver problema em igreja. Aí eu vou ter que atender um casal. Então eu justifico a minha falta de palavra por uma coisa boa. Você sabe, né, filha? O pai vai ter que atender aquele casal. E o pai é pastor, você sabe. Elas não querem um pastor, elas querem um pai. Não seja o pastor dos seus filhos antes de ser o pai deles. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai aceitar, porque ela sabe que eu estou comprometido com a igreja. Só que essa mesma criança, na presença de Deus, num culto como esse, vai receber uma palavra profética. Deus vai fazer isso, e isso, e isso, e isso na tua vida. Sabe o que ela vai fazer? Ela não vai dar crédito, porque ela tem em casa um pai que não cumpre o que promete. Quando na igreja ela ouvir a voz de um Deus Pai que promete, ela não vai dar crédito. Ela não vai ter credibilidade.
Porque dentro de casa ela tem um pai que representa a Deus, e a forma que eu represento Deus na relação com elas é não cumprindo aquilo que eu prometo. Então, se você é alguém que representa a Deus dentro da tua casa e os teus filhos não podem confiar naquilo que você diz, você acredita mesmo que eles vão confiar em Deus? Você acredita mesmo que eles vão conseguir confiar naquilo que está escrito aqui? Se eles não podem se eles não conseguem gerar uma confiança na relação que tem comigo. Se a gente se compromete e a gente justifica a nossa falta de tempo porque estamos envolvidos com a obra. A pior justificativa que você pode dar a alguém ou a algo que você não tem tempo. Tempo você não tem prioridades. John Piper, ele disse que a pior coisa que vai ter na eternidade é quando a gente chegar na eternidade e dizer assim: Senhor, a gente não orou porque não tivemos tempo para orar, a gente não leu a Bíblia suficiente porque não teve tempo para ler. Aí Jesus vai pegar o seu Instagram e vai mostrar para você quantas horas você passava por dia ali. O Senhor vai pegar a sua internet e vai mostrar quantas horas você passava por dia ali. Aí a gente tem que fazer hoje jejum de internet, porque a gente está tão viciado nessa coisa, se não consagrar um propósito, a gente não consegue ficar sem. Então a gente justifica a nossa ausência na presença dos nossos filhos, por quê? Porque eu não tenho tempo, eu estou servindo, eu tenho que pregar. Não, eu não tenho a prioridade. A coisa mais extraordinária hoje que um homem de Deus pode ser e fazer é ser um homem comum dentro de uma casa. Você consegue entender isso? A coisa mais extraordinária hoje, num mundo que está fragmentando a família, num mundo que está matando a figura masculina, num mundo que está rejeitando o pai, a coisa mais extraordinária que eu posso fazer hoje não é estar aqui pregando o evangelho, é ser um homem comum dentro da minha casa. É ser alguém que está presente, é ser alguém que é referência, é ser alguém que as minhas filhas podem se apoiar, é ser alguém que as minhas filhas podem se espelhar. Depois de todo o processo que eu passei dentro da minha casa, com os meus pais, com o casamento dos meus pais, com o meu casamento, meu irmão, meu troféu não é escrever um livro, meu troféu não é estar aqui pregando, meu troféu é a Gabriela, de 7 anos de idade, pulando na minha cama, abraçando a mãe dela e dizendo assim: a senhora está casada com o homem que eu gostaria de casar. Com o homem dos meus sonhos. Ela tem a linguinha presa assim, diz a pastora Iraci que eu também tenho. É verdade, Márcia. Meu maior troféu é ver aquela menina: mãe, você está casada com o homem dos meus sonhos. Ouvi a Duda, de 12 anos de idade, dizendo: mãe, eu estou orando pelo meu marido, eu estou pedindo que ele possa ser assim como o pai é. Já pensou se Deus der para sua filha um homem semelhante a você? Já pensou se Deus der um homem para sua filha que respeite a sua filha assim como você respeitou a sua esposa? Você ficaria feliz ou triste? Ainda bem que a gente está numa escola de cura, né? Dá tempo de se arrepender e remir essas coisas aí, né? Você pode dar uma glória a Deus para me ajudar? O primeiro princípio que estabelece a vida dos filhos é o princípio da palavra. Nós somos as primeiras pessoas a transferir a palavra de autoridade do Pai dentro de casa. Primeira coisa que as minhas filhas fazem, que as nossas filhas fazem toda reunião, todo domingo, quando elas se arrumam, começam a se arrumar. Eu tenho 3 mulheres dentro de casa. Aleluia! Glória a Deus, pastor Jean. 4, o culto começa às 7 horas da noite, 19 horas. Da minha casa para a igreja é 5 minutos de carro. Não dá 5 minutos, 4 horas da tarde elas começam a se arrumar. 4 horas da tarde. São todas vaidosas. Todas puxaram pela mãe. As 2 arrumadas.
Corta essa parte. Vaidoso é o pastor Emerson. O Emerson é o mesmo, mas os seus cabelos... As duas, elas se arrumam. Eu estou fazendo alguma coisa, elas descem e elas começam a me olhar. Pai, eu estou bonita. Elas não vão para a mãe, elas vêm para mim. Pai, como é que eu estou? E elas ficam assim. Aí às vezes eu finjo que não ouço, levanto e a Gabi começa a ficar triste. Ô pai, como é que eu estou? Eu digo, filha, você está linda. Você está maravilhosa. Por quê? Porque elas precisam de uma palavra. Porque é a palavra de um pai que vai afirmar elas. Deixa eu contar algo para você. Quando a Andréa estava grávida, de não sei quantos, não lembro quantos meses era, mas a gente não conseguia ainda ver o sexo. E naquela época não tinha toda essa, não era tão apurado como é hoje. E a gente não conseguia ver um sexo, e aí foi uma pessoa, estava a primeira e única vez que eu fiz isso. Tinha um pastor pregando na cidade, e um amigo meu me ligou, fulano de tal está aqui, leva ele na tua igreja hoje, porque ele é uma bênção. A primeira e a única vez, e a última vez, pastor Jean, que eu levei alguém para pregar na igreja que eu não conhecia. E aquele camarada, sabe, em cima do altar pregando e ministrando. E daí, sabe como o falso profeta ele é, né? Quando ele quer impressionar a igreja, ele profetiza direto para o pastor. Ele olhou assim para minha esposa e disse assim, pastora, Deus me mostra que você está grávida de um menino. Porque você precisa aprender a cuidar de homem. E a gente não sabia o sexo da criança. O que eu fiz? Uau, ele é um homem de Deus. Diante de Deus, irmãos, eu nunca tive, sabe? Não, eu quero um menino. Eu nunca tive esse tipo de desejo. A Maria Eduarda, Deus me mostrou uma menina de vestido, dançando no meio da sala. Eu disse para André, você está grávida de uma menina? E ela, como é que tu sabe? Eu sei. Todo mundo dizia, é um menino. Eu disse, não, é um menino. É uma menina, ela vai ser bem moreninha. Eu vi ela. Agora a Gabriela, a gente não sabia. E quando eu recebi essa palavra, eu me posicionei como um pai de um menino. E eu comecei a falar com a minha esposa como alguém que estava falando com o menino. Eu comecei a chamar a Gabriela pelo nome de um menino. Eu comecei a liberar palavras para ela como se liberasse a um menino. Eu comecei a tratar ela como se tratasse com um menino. Eu comecei a verbalizar, eu comecei a fundamentar um menino dentro do ventre da minha esposa. Quando nós fomos fazer a ecografia, que o médico olhou assim, e nós vimos que era uma menina, não que eu fiquei frustrado por ser uma menina, mas eu fiquei desolado por ter vivido uma mentira até então. Esquecemos daquilo, eu amei ela desde o início, desde o dia que eu soube que ela era uma menina, eu amei ela. A Gabriela nasceu. E a mãe, eu também um pouco, não tanto, mas a mãe muito vaidosa. A primeira coisa que fez foi colocar brinco na Gabriela. Sabe o que a Gabriela fazia? Arrancava. Ela começou a crescer, profeta, e a mãe colocava vestido, ela arrancava. A mãe colocava, como é que é o nome? Faixinha, ela arrancava. A mãe penteava o cabelo, ela destruía. Minha filha tinha uma alma masculina. E sabe por que ela tinha uma alma masculina? Porque eu falei com o menino. Porque eu liberei palavras sobre o menino. Eu profetizei a respeito do futuro de um menino. E minha filha, ela nasceu com uma alma masculina. Nós identificamos isso no processo de restauração. E nós oramos para que o Senhor transformasse a alma da Gabriela. Hoje a Gabriela rouba batom da mãe. Hoje a Gabriela, sério, ela rouba a maquiagem da mãe. Ela não sai sem se maquiar. E às vezes eu digo assim, André, mas olha a Gabriela, olha o tamanho dela, tu já está maquiando ela. Deixa, Ismael, ela tem que ser feminina. Ela tem que ser feminina. Ela chega assim com 7 anos de idade e diz assim, ó pai, não é pecado eu gostar de um menino, né?
Aí um dia ela disse assim para a irmã dela: Duda, ô pai, tu sabia que a Duda tá gostando do menino, pai? E a Duda olhou para mim, né? Porque a Duda já entende, disse assim: ah, Gabriela, tu sabe como o pai me ensina, né? Meu namorado é Jesus. A Gabriela olhou para a Duda e disse assim: Deus me livre eu namorar Jesus. Porque nós recolhemos todas as palavras que estavam sobre ela. E eu comecei a falar a respeito de uma menina. Então deixa eu dizer algo para você. O que Deus vai fazer nesses dias é remover toda a palavra de paternidade que está aprisionando o teu futuro. Eu tinha uma luta comigo mesmo, porque eu não acreditava naquilo que o Senhor dizia sobre mim, porque eu tinha um aspecto da palavra do meu pai no meu interior, dizendo que eu não ia servir para nada, dizendo que eu não ia prestar para nada, dizendo que eu não ia dar certo em nada. Aquela palavra me fundamentou até que o Senhor disse, até que o Senhor tirou, arrancou de dentro de mim isso. Uma geração profética não é uma geração que vai ouvir o que o Senhor está dizendo e vai falar o que o Senhor está dizendo. Uma geração, nós somos a geração profética, mas uma geração profética não é uma geração que vai sair falando o que está ouvindo do Senhor. É uma geração que está em ambientes como esse, se tornando aquilo que Deus disse. Por quê? Porque nós precisamos ser uma geração que vai encarnar a profecia. Nós precisamos ser a geração de cumprimento. E eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Nós somos a geração de cumprimento. A nossa vida, a nossa geração vai cumprir muita palavra que foi depositada aos nossos pais e aos pais de nossos pais. Nós precisamos ter esse entendimento. Antes de você ouvir o que o Senhor vai falar, comece a cumprir aquilo que Ele já disse. Por isso que os profetas hoje, eles estão treinando pessoas para viver uma realidade mais do que profetizando sobre pessoas. Por isso que as escolas proféticas hoje estão trabalhando mais pelo treinamento de desenvolver pessoas para cumprir uma profecia do que simplesmente falar algo que Deus está dizendo. Do que simplesmente dizer algo. Quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, o Senhor estava me lembrando desse cenário aqui enquanto nós estávamos adorando. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade, o meu pai jogava futebol e eu sempre estava com ele nos campos de futebol. E eu lembro que terminava os jogos de futebol, meu pai me levava para os lugares com ele, onde ele bebia, e nós chamamos no Rio Grande do Sul de baile. Eu não sei como é no seu estado e onde você mora, mas nós é baile. Meu pai me levava para dentro dos bailes com 6 anos de idade. E eu ficava sentado num canto até dormir. E quando eu dormia, alguém me pegava, não lembro se era ele, mas alguém me pegava e me colocava deitado debaixo de papelões, atrás da copa, sabe a copa? Embaixo da copa, eu ficava dormindo ali. E eu acordava de madrugada com a cerveja caindo do meu rosto. O dono do bar, ele abria a cerveja e ele servia os copos de cerveja, porque dentro do bar você não pode dar o vidro, né, a garrafa de vidro, então ele serve em copo de plástico. E eu acordava com aquela cerveja caindo no meu rosto, assustado. Nós fizemos um propósito na igreja de um pastor amigo nosso, ele convidou para que a gente tivesse 100 noites de oração com ele. E a gente não tinha ninguém para deixar a Maria Eduarda, a gente levava ela junto de madrugada. Ela ficava a madrugada inteira com a gente na igreja orando. Eu lembro que um dia ela estava dormindo no altar. Você está entendendo? Eu coloquei ela deitada num colchão no altar, eu estava sentado de frente a ela orando. E o Senhor me trouxe a imagem do Ismael, debaixo de uma copa, sendo acordado por cerveja. E o Senhor disse assim: a tua filha não vai viver isso. Deixa eu dizer algo para você. Bill Johnson, ele diz que o mundo após a queda é uma casa em ruínas. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. Deus não fez o mundo como ele é. O pecado entrou no mundo e a queda trouxe o caos que o mundo está. O mundo após a queda, Bill Johnson fala que é uma casa em ruínas. Quando você vê uma casa em ruína, você vê algo sem forma, você vê as coisas destruídas, você vê o mato tomando conta, você vê os animais morando dentro dessa casa. Mas ele diz, quando você tem um encontro com o Senhor e você recebe a paternidade de Deus, você está na presença de Deus e Ele é o arquiteto. E o arquiteto, ele abre o projeto para você. Quando eu estava olhando a Maria Eduarda deitada naquele altar dormindo, o Senhor falava isso no meu coração: eu tenho um plano para a tua família. Eu tenho um plano para a tua família. Eu tenho um projeto para a tua casa.
E você precisa conhecer o meu plano para você falar a profecia. Eu quero que você comece a dizer à tua filha aquilo que ela será. Eu quero que você comece a falar aquilo que você está vendo na minha presença. É isso, o Senhor ele tem um plano, ele vai abrir o projeto. Por mais que a sua casa seja uma casa em ruínas, você vai ver a partir do plano original. O Senhor não está aqui para lamber as nossas feridas. Cura, restauração, não é um ambiente de lamber as feridas, é um ambiente de restaurar, é um ambiente de nos tornar a forma que nós fomos criados para ser. Aleluia. Você já percebeu que você não vai ler acerca das gerações de Caim? Quando Caim morre, Deus começa a contar a geração de Adão a partir de 7. Deus não conta as gerações de Caim. Por quê? Porque a palavra geração significa uma marca no passado, que perpetua no presente e abre um portal para o futuro. Deus só conta as gerações que fazem parte dos portais que Ele está abrindo. Até a minha vida, até a minha geração, os planos de Deus para minha família não existiam. Deus não estava contando os planos dele para minha família. Depois da minha geração, Deus começou a contar. A minha vida abriu um portal para minhas filhas. A minha vida abriu um portal para minha casa e para as nossas filhas. E o Senhor começou a ver a Maria Eduarda crescendo como Samuel crescia na presença dele. Você consegue entender isso? De geração em geração contará os grandes feitos do Senhor. De geração em geração contará os grandes feitos do Senhor. Foi o pastor Luiz que iniciou aqui falando sobre isso, né? Eu já sou avô. Os meus bisnetos vão falar sobre mim. Eu creio nisso em nome de Jesus, irmãos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que daqui a algumas gerações ainda vão contar o que o Senhor fez na nossa. Sabe, eu não perdi a esperança porque a política está assim, o assado. Não. O agente de transformação de Deus ainda é a igreja. Ainda é a igreja. Deus ainda vai usar a igreja. Deus ainda vai nos usar para isso. A palavra que Deus nos deu para transformar uma casa, agora está transformando uma cidade. A palavra que Deus nos deu para transformar uma casa, está transformando uma comunidade de pessoas que sabe, estavam diante de orfandade. Sabe como Sapiranga era conhecido? Um dos maiores traficantes do estado estava em Sapiranga. E sabe como ele gostaria de ser chamado? De pai. Então os órfãos que trabalhavam para ele chamavam ele de pai. Ele exigia que os órfãos que trabalhavam para ele chamassem ele de pai. Quando a gente começou a falar sobre paternidade, o Senhor começou a trazer órfãos que tinham outras paternidades sobre eles. Porque uma palavra que cura a tua casa vai curar uma geração inteira. Você pode receber isso em nome de Jesus. Uma palavra que cura a tua casa vai curar uma geração inteira. Vai curar uma nação inteira. Vai curar um estado inteiro. Deus não vai desperdiçar o que Ele vai fazer na tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Deus não vai desperdiçar o que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai usar o que Ele vai fazer na tua vida para realizar em outras pessoas. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele está fazendo algo em mim para que seja um testemunho para profetizar outras vidas. A autoridade do Pai está em cumprir aquilo que Ele disse. A frequência que o Pai opera é a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que eu estou fazendo. Deus tem compromisso com aquilo que eu faço debaixo da sua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que eu faço debaixo da sua palavra. A primeira vez que o Senhor falou comigo acerca disso foi em 2019. 2019 eu estava sentado no altar orando sozinho na igreja. E o Senhor começou a falar comigo sobre ondas sonoras. E o Senhor disse: tem muitas ondas sonoras passando sobre a tua cabeça. Tem muitas coisas acontecendo agora, Ismael, mas você não está percebendo. Por quê? A não ser que você entre no seu carro e ligue o rádio do seu carro e conecte-se a uma onda sonora, você não vai perceber o que está acontecendo.
Eu disse, sim, Senhor, é verdade. E ele disse assim, você está desconectado do que eu estou fazendo. 2019 o Senhor falou isso para mim. Você está fazendo muitas coisas, mas não está fazendo o que eu mandei. Aí eu, com aquela palavra no meu espírito, fiquei pensando nela, cheguei em casa, peguei um livro que eu estava lendo. O livro que eu estava lendo, acho que tem ali fora para vender, Ministério Apostólico de Rick Joyner. Tem ali, né? Eu estava lendo aquele livro e eu abri na página que estava escrito assim: religiosidade é você fazer 1 milhão de coisas para o Senhor sem que o Senhor pediu, sem que o Senhor peça para você fazer. Talvez a forma que você está dirigindo o culto não é a forma que Deus quer. Aí o Senhor começou a falar comigo sobre frequência. Você precisa estar na mesma frequência. Por quê? Porque a voz do Pai opera numa frequência. O que Satanás fez foi tirar o homem da frequência do Pai. Deus perguntou para Adão: Adão, onde você? Deus não sabia onde ele estava? Sim ou não? Por que ele perguntou? Por que Deus perguntou? Simplesmente pelo fato de que Adão não estava no lugar que ele deveria estar. Simplesmente porque Adão criou uma estrutura para esconder aquilo que ele tinha feito. Às vezes nós criamos um ministério para esconder quem de fato nós somos. Às vezes nós criamos uma aparência para esconder quem nós somos. Tudo que Adão precisava ser era ser sincero com o Senhor. A palavra sincero é sem cera. As máscaras eram feitas de cera. A palavra sincero é sem máscara. Adão, ele cria uma estrutura, ele se veste de um jeito que Deus não queria que ele se vestisse. Ele se esconde num lugar que Deus não queria que ele estivesse, simplesmente porque ele saiu da frequência do Pai. Existe uma voz que ela nos habilita numa frequência. Qual é a frequência do Pai? Deuteronômio vai falar sobre isso. Inculca, inculcai na mente dos teus filhos. E ele vai falar sobre os ambientes de frequência. Na mesa, quando se deitar, quando levantar e no caminho. O lugar de mais frequência da tua casa é a mesa. A mesa é o único lugar que todos estão nivelados. A mesa é um dos únicos lugares da casa que o filho não precisa erguer os olhos para ver o pai. Na mesa todos estão no mesmo nível. As reuniões que decidiram o destino de nações foram realizadas na mesa. Os maiores contratos do mundo foram feitos na mesa. Guerras são decididas na mesa. Pactos são feitos na mesa. O traidor é revelado na mesa. Alianças são feitas na mesa. A ceia você faz na mesa. Mesa é um lugar de conexão. Mesa é um lugar de frequência. Hoje nós somos uma geração que não senta mais à mesa para fazer as refeições. Eu tive um sonho, e a gente traz muita memória da nossa, porque a gente está transmitindo uma vida, não uma palavra só. Eu tive um sonho uma vez que a Maria Eduarda estava sendo violentada por um homem. Eu chegava numa casa e ela estava sendo violentada, o homem estava arrancando a roupa dela e estava estuprando ela. E no sonho eu fazia muita força, eu não conseguia alcançar aquele homem. E eu acordei com as minhas mãos toda cortadas, assim, de apertar minhas mãos, e eu fiquei em pânico com aquilo, e eu orei durante uma semana inteira, e eu continuo, Senhor, me mostra o que é, porque eu tenho certeza que o Senhor está falando, e eu inquieto em todo momento, orando, Senhor, me revela, me revela, me revela, e eu assentado assim na mesa, almoçando, e a Maria Eduarda almoçando, sentada na sala. Nós temos a nossa mesa, ela fica de frente para o sofá da sala, e eu almoçando na mesa, e a Maria Eduarda sentada na sala, almoçando, com a televisão ligada, assistindo um desenho. E o Senhor começou a falar comigo: é isso que está violentando a tua filha. Tua filha está sendo violentada por isso. Você está abrindo portais dentro da tua casa que está violentando a mente dela. Porque você não está colocando ela sentada nos lugares de conexão. Você não está na mesma frequência. Aí os pais me perguntam sempre: pastor, o que eu faço? Meu filho está se perdendo. O que eu faço para o meu filho não se perder? O que eu faço? Olha o mundo do jeito que está.
Sabe o que você faz? Permaneça na mesma frequência que eles. Não perca o coração deles. Seja a voz que discipule e apacenta o coração deles. E isso é um desafio, porque às vezes nós estamos perdendo a frequência. Eles vão se calando, eles vão se distanciando, e a gente vai sem perceber perdendo esse ambiente. E aí eles vão fazendo o quê? Eles vão se conectando a outras vozes. Assim como nós estamos fazendo com o Senhor. Nós estamos nos envolvendo com tantas coisas e nós estamos perdendo a conexão com o Pai. Aí a gente diz assim: o que eu faço para ouvir a Deus? Eu não consigo ouvir o Senhor. Eu não consigo mais ouvir o Senhor. O que eu faço? As pessoas perguntam: pastor, como eu faço para ouvir a Deus? Você só ouve alguém se você está com Ele. Simples assim. Você só vai ouvir a Deus se você permanecer na presença dEle. Jesus nos ensinou. Os discípulos de João Batista estavam seguindo Jesus agora, e eles perguntaram para Jesus: mestre, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. O que os discípulos de João Batista estavam dizendo para Jesus é que João nos deu um tipo de oração que servia para um tempo. Agora nós precisamos orar, nós precisamos que o Senhor nos ensine a orar para que a gente possa acessar esse tempo. Aí Jesus vai ensinando eles a orar em Mateus 6. Vai falando acerca da oração que o pastor Hermes falou. Mas a chave foi Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Porque no teu quarto o teu Pai está em secreto. Quando você acessar um lugar secreto, você vai encontrar a paternidade de Deus no secreto. E a Bíblia diz: e Ele te recompensará em público. Porque entrar no quarto, é o quarto, agora não é o quarto fisicamente falando, mas é um lugar onde você vai poder ser quem você é. Porque toda irmã, toda pastora, toda irmã, depois do culto de domingo, quando chega no quarto, vai tirar a maquiagem. Entra num ambiente onde você não vai usar máscaras. Onde você vai ser quem você é. Onde você vai ter uma conexão e você vai começar a ouvir o seu Pai. Sabe, onde você não vai impressioná-lo. Deus não quer uma oração que o impressione. Deus quer uma oração verdadeira. Sabe, intimidade é isso. Intimidade é expressar a verdade. Quando nós falamos sobre filiação, sobre paternidade, nós não estamos falando sobre pessoas que vão impressionar Deus. Nós estamos falando sobre pessoas que vão ser sinceras diante da presença dEle. Não adianta você mudar a voz para orar. No quarto, meu irmão, você não adianta mudar a voz para orar. Deus vai olhar para você e vai dizer: eu te conheço, rapaz. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo, eu te conheço. Eu sei quem você é. Aleluia. Ah, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, me dá 3 sinais. Mas eu tenho que pedir um sinal, né, pastor? Porque Gideão pediu sim quando ele era pagão. Você já pensou se minha esposa liga para mim num número desconhecido? Oi, amor, quem é? Sou eu, tua esposa. Eu digo assim: se é você, me dá 3 sinais. Meu irmão, pronto, caixão fechado. Já era, pastor Luiz Henrique. Por quê? Porque se depois de 16 anos, ao lado dessa mulher, eu não conhecer a voz dela, tem alguma coisa errada comigo. Então, se você não está conhecendo a voz do teu Pai, é porque você está andando longe dele. Porque deixa eu dizer uma coisa, irmão: quem está perto do Pai sabe até quando ele está no lugar. Quem está perto do Pai sabe até quando, sabe? Uau, quando ele vem assim, no meio da adoração, como ele estava aqui e ainda está. Sabe, você sabe quando ele está num lugar. Nosso problema é que a gente identifica mais a presença das trevas hoje do que a presença do Pai. A gente passa na frente de uma loja esotérica, faz o sinal da cruz. Não é assim? Chegou a arrepiar aqui, ó, que pesado. A gente vê uma macumba numa esquina, atravessa a rua. Porque a gente identifica mais a presença das trevas do que a presença do Pai. Irmãos, em nome de Jesus, você vai passar na frente de uma loja esotérica, os incensos vão se apagar. Você já pensou? A gente precisa causar esse impacto nas trevas. Você nunca vai ver o inferno lutando com porta. Um exército lutando com porta. Você já viu?
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você assiste filme de era medieval, eu gosto muito. Você já viu um exército com as portas do castelo atacando um outro exército? Quem já viu? Você não vai ver, meu irmão. Por quê? Porque quando um exército está atrás das portas, ele está se defendendo. E o que Jesus disse? Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a posição da igreja de defesa ou de ataque. T.L. Osborne, né, que chegava numa nação e sempre que ele chegava numa nação, ele descia no aeroporto, tirava o sapato dos seus pés, pisava no chão daquela nação e falava em alto e em bom tom: diabo, eu estou aqui. E não existe lugar para nós dois. Ou você sai, ou eu saio. E eu decidi que não vou sair. Diabo, eu estou aqui. E eu não vou ficar no mesmo lugar que você. Ou você sai, ou eu saio. E eu decidi que eu não vou sair. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Repita comigo: eu não vou sair dos lugares que o Senhor me plantou. Diga: eu não vou sair dos lugares que o Senhor plantou a minha família. Diga: em nome de Jesus, o Senhor está edificando uma igreja, e as portas do inferno, da minha cidade, do meu estado, da minha nação, não prevalecerão contra essa igreja. Deus deu uma palavra a Abraão e o conduziu ao processo de formá-lo na palavra. Deus deu uma palavra a Abraão e depois conduziu ele ao processo de formá-lo na palavra. Os verbos de Deus para Abraão foram sair, mostrar, abençoar, engrandecer e expandir. Abraão andou nesses verbos, Abraão andou nessa ação, Abraão andou nesse processo. O Pai, ele sempre vai te conduzir a um lugar chamado processo. O Pai, ele sempre vai te conduzir a um lugar chamado processo. O filho, se for menino, de nada difere do escravo, mesmo já sendo. Ele já é senhor de tudo, mas se tiver uma estatura de menino, ele não tem diferença do escravo. Ele é colocado sob tutores, Gálatas 4, ele é colocado sob tutores até o tempo determinado pelo Pai. Quem determina o tempo de maturidade não sou eu e não é você, é o Pai. É o Pai que diz quando eu estou pronto. É o Pai que diz quando eu estou maduro. Não sou eu que digo eu já sou grande. Normalmente quando o filho diz que já é adulto, ele não é. Normalmente quando o filho diz assim: não, mas eu já sei o que eu faço, ele não sabe. Eu digo para os jovens, para os adolescentes lá, que tem um demônio chamado nada a ver. Sempre que o filho quer fazer uma coisa errada, ele diz para o pai: nada a ver, pai. Nada a ver é o nome de um demônio. Normalmente quando o filho ele quer ter uma postura e uma ação de maturidade, é porque maturidade não é, porque maturidade não se demonstra naquilo que eu falo, mas sim naquilo que eu faço. Então é o pai que vai dizer: está crescendo. Eu estou introduzindo o meu filho nos processos, e dentro dos processos ele está crescendo. Então, ei, escute isso aqui, não se engane com a mensagem desse século. Você precisa ser um tipo de pai e um tipo de mãe que dificulta a vida dos filhos. Porque os pais que só facilitam a vida dos filhos os impedem de crescer. Para cada processo de maturidade existe um ritual de passagem. Os pais, eles precisam participar dos rituais de passagem dos filhos. O que Deus está dizendo para Abraão? Deus tirou Abraão de um lugar para que ele fosse transicionando em outros lugares, alcançando a ação disso. Sair, mostrar, abençoar, engrandecer, expandir. Para cada lugar que Abraão chegava, o que ele fazia? Edificava um altar. Firmava aliança com Deus. Ritual de passagem. Ritual de passagem é aquilo que o índio faz quando ele pega o seu filho e leva ele para caçar. Ritual de passagem é aquilo que o judeu faz com o seu filho no bar mitzvah.
Ritual de passagem, para mim e para você, é quando você tira a fralda do seu filho. Você tira a chupeta dele. Você tira a mamadeira dele. Você tira ele do quarto e coloca ele para dormir sozinho. Você ensina ele a andar de bicicleta. Você fica na... Você viu a diferença de um pai quando ele está na frente de um filho, quando ele vai aprender a andar? O primeiro banho nas nossas filhas foi eu que dei. Quem tirou ela do nosso quarto para colocá-la no quarto delas fui eu. Fui eu que ensinei a Maria Eduarda e a Gabriela a andar de bicicleta. Não me pergunte quem me ensinou a andar de bicicleta, porque eu não lembro. Sabe por que eu não lembro? Porque não foi meu pai que me ensinou. Andar de bicicleta é um ritual de passagem. É um ritual de passagem que firma destino, que firma direção. É um ritual de passagem que aponta direção e aponta destino. Primeiro você segura no banco e segura no guidão. Vou te ensinar, se você tem filho, vou ensinar. Essa tática é infalível. Segura no banco, segura no guidão. Você vai correndo do lado. Solta a mão do guidão. Ensina ele a ter direção. Depois você solta a mão do banco. Ensina a ter equilíbrio. Vai correndo do lado. Depois vai diminuindo o passo. Vai correndo atrás. Depois fica parado e deixa ele tomar destino. Os pais, eles precisam estar presentes nas transições dos filhos. Deus está nos ensinando a andar de bicicleta nesses dias. Eu acredito que esse é o tempo dele soltar o nosso guidão para que a gente possa ter a direção a partir do que ele fala. Quando a gente fala de direção e de destino, a gente só olha para o ponto final. Deixa eu te dizer uma coisa, destino não é onde você vai chegar. Destino é o que você faz diariamente para chegar onde você propôs. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe deu a promessa de um filho. Abraão tinha 120 anos quando Deus cumpriu essa promessa. Porém, tudo que Abraão fez até lá, Gênesis 21:1 diz: o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis 21:1, escute isso aqui: o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus dá uma promessa e Deus tem o cumprimento dessa promessa num tempo determinado. Agora, o que Abraão fez até esse tempo determinado acontecer? Ele cumpriu todo o processo. Ele viveu cada etapa. Ele andou exatamente como Deus tinha proposto para que ele andasse, para que cumprisse o tempo determinado. Quando Salomão vai falar aos Eclesiastes sobre tempo, há tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. Ele não está nos ensinando um segredo para não viver esse tempo. Ele está dizendo, quando o tempo de chorar chegar, você vai ter que chorar. Ele não tá, nada que você faça vai impedir que esse tempo aconteça na sua vida. Tempo de chorar você vai viver, tempo de colher você vai viver, tempo de plantar você vai viver. Mas o que Salomão está me ensinando? Ele está me ensinando que eu tenho uma postura de administração do tempo. Eu preciso me posicionar e administrar cada tempo quando esse tempo determinado aconteça. Porque o problema não é você ter um tempo de chorar, o problema é você não estar pronto para isso. No tempo determinado, então existe um tempo de maturidade. O que eu faço? Eu me aproximo do Pai para que o Pai me desenvolva e através do desenvolvimento eu tenha maturidade para vivê-lo. Cada tempo. Então destino e direção não é aonde eu vou chegar, mas é o que eu estou fazendo diariamente para chegar lá. Ontem a Vanessa ministrou sobre Davi. Eu já vinha com uma palavra no meu coração sobre Davi, e ela estava falando algo semelhante. Davi não foi para uma guerra. Davi não saiu da casa do seu pai para ir para uma guerra lutar contra Golias. Davi saiu da casa do seu pai para alimentar os seus irmãos. Davi, ele obedeceu uma pequena ordem do seu pai. Sabe o que o Senhor falou comigo enquanto ela ministrava? Os maiores milagres da minha vida estão escondidos nas pequenas ordens que eu obedeço.
Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Vai lá e lava o teu rosto no tanque de Siloé. São as pequenas ordens que destravam os grandes milagres. O destino de Davi estava em obedecer ao seu pai. Sabe, é você entrar num tempo de ser fiel nas pequenas coisas. A gente maximiza muito o projeto de Deus. Não, Deus vai fazer algo grande. Sim, Deus vai fazer algo grande a partir das pequenas coisas que você faz diariamente. A partir de um nível de obediência que você faz sujeito às pequenas ordens. Sabe aquela coisa de você fazer pequenas coisas que vão mover grandes propósitos? Então Davi ele estava sujeito a esse processo. O apóstolo Paulo ele disse: quando eu era menino, eu andava como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas agora que sou homem, o que fez ele ser homem? Deixei as coisas de menino. Quando eu falo que os pais têm que dificultar a vida dos filhos, eu digo que os pais têm que provocar que os filhos deixem algumas coisas. A primeira postura de renúncia, a postura de um pai para um filho, é o pai que ensina o filho a renunciar. Então o homem ele é conhecido em público pelas suas conquistas, mas ele conquista no secreto, quando ele renuncia. Você não conquista nada em público, você conquista no secreto, quando você tem um caminho de renúncia. Amém? Para a gente caminhar aqui para o fim. Isso que deu aqui. Um dos princípios para a mudança de mente é a palavra. Você não muda um mau pensamento com um bom pensamento. Você muda um mau pensamento com uma palavra de fé. Eu não mudo um mau pensamento pensando uma boa coisa. Eu mudo um mau pensamento falando. Uma das coisas que eu aprendi foi falar o que Deus estava dizendo e me comunicando. Uma palavra, ela cria uma mentalidade. A palavra é a expressão do que eu penso, mas eu penso a partir do que eu ouço. Então, quando nós ouvimos, nós somos condicionados a pensar acerca de nós mesmos. E como nós mudamos isso? A partir daquilo que nós falamos. Então, eu recebo a palavra, o processo de Abraão, eu recebo a palavra, eu ando na palavra. Acho que aqui avançou muito. Aqui, eu ando na palavra. Eu me torno a palavra e eu manifesto a palavra. Então, logo a presença do Pai é para desenvolver a realidade daquilo que Deus falou. Tudo está ligado ao que Deus fala. A maior expressão da palavra é a presença do Pai. A maior expressão da palavra é a presença do Pai. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Quando nós falamos sobre um ambiente de paternidade, nós estamos acessando um lugar de revelação acerca daquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou tem relação com aquilo que Deus vai fazer. Entenda uma coisa, Deus sempre fala aquilo que Ele vai fazer. Deus não faz nada sem antes de comunicar aos seus santos, os profetas. E a relação de filiação é a relação de eu me tornar o que Deus está falando. Os filhos são a expressão daquilo que Deus está falando. Assim como Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, e tudo que Jesus falava, Ele dizia assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Jesus é a perfeita expressão daquilo que Deus está falando. Jesus nos chamou para sermos filhos, Ele nos deu direito a essa filiação. Então qual é a minha posição? Ser a perfeita expressão daquilo que Deus está falando. A minha vida precisa falar. Quando Davi ele derruba o gigante, ele volta da guerra, a primeira coisa que Saul fala é de quem é o pai desse menino. Porque ele tem uma vida que fala. Ele tem uma vida que comunica uma voz. Qual é a voz que minha vida está comunicando? E todas as tramas que eu me envolvi comunicavam uma voz: rejeição, orfandade e abandono.
Então Deus não vai mudar o meu destino sem antes mudar a voz que eu ouço. E Deus não vai mudar a voz que eu ouço sem antes me aproximar da paternidade dele. Você é mais consciente do mundo, você é consciente do mundo que você mais ouve. Você é consciente do mundo que você mais ouve. E Miroslav Volf, ele escreveu um livro, Fé Pública. Ele diz que são os pais que são responsáveis por criar um mundo dentro dos seus filhos. Então existe um cenário hoje mundial. Mas pergunta para a cabecinha da Maria Eduarda e a cabecinha da Gabriela acerca do futuro delas, o que elas vão dizer. Porque o futuro das nossas filhas não está ligado àquilo que está acontecendo no cenário do mundo. Elas são a resposta para isso. Elas são a resposta para isso. Salmo 127 me dá a garantia que elas são flechas na aljava. E quando eu colocá-las, e eu sou um arco, e quando eu colocá-las em mim e trazê-las para perto do meu coração, elas terão destino. E Salmo 127 diz que eu lançarei elas ao propósito. E a Bíblia diz que quando eles irem à guerra, eu não serei envergonhado. Deixa eu dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Quando os nossos filhos forem lançados à guerra, você não será envergonhado. A guerra hoje é escola, é faculdade. A guerra hoje é sociedade. A guerra hoje são as ideologias. E a gente vive preocupado com as ideologias, com as guerras, com as faculdades, com as escolas. Só que a Bíblia me dá a garantia que se eu depositá-las dentro de mim e construí-las dentro delas, um mundo a partir daquilo que eu falo, eu vou lançá-las, eu vou enviá-las a esses ambientes. E quando elas forem a esses ambientes, eu não serei envergonhado. Porque elas estão fundamentadas naquilo que o Pai está falando. Então a igreja, ela também não pode ser reativa. Ela não pode reagir a um cenário mundial. Ela tem que estar num ambiente interno onde o Pai fala. E aquilo que o Pai fala é a nossa realidade. Então nós precisamos nesses dias entrar num lugar onde a voz do Pai está audível. E sem nenhuma influência de pensamentos, de situações, de emoções. Sabe qual foi a primeira coisa que Adão sentiu após a queda? Sabe qual foi a primeira sensação da alma de Adão? Ele disse para o Senhor: eu tive medo, por isso eu me escondi. Eu me escondi porque agora eu tive medo. Eu estou tendo uma sensação que dentro da tua presença eu não tinha. Eu estou tendo um sentimento que dentro da tua presença eu não tinha. Quando eu estava com o Senhor no jardim, eu não tinha esse sentimento. Quando eu tinha uma relação próxima do Senhor, eu não tinha esse sentimento. Quando eu estava com o Senhor todos os dias, eu não tinha esse sentimento. Mas foi me afastar dessa relação que eu comecei a ter sentimentos que agora me formam a partir de outra realidade. O nosso problema não é crise conjugal, não é crise financeira, não é enfermidade. O nosso problema são as incredulidades causadas pelos ambientes que nós nos comunicamos. Quando eu me aproximo dele, ele começa a comunicar uma outra verdade. E é a partir dessa verdade que eu sou fundamentado. E é a partir dessa verdade que eu começo a manifestar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós recebemos a nossa identidade hoje aqui. Amém? Você recebeu a sua identidade? Você sabe quem você é? Sim? Você não vai deixar mais ninguém roubar essa identidade. Você não vai precisar que ninguém te afirme mais. Pensa numa pessoa que quis ser tudo que os outros disseram. Essa pessoa sou eu.
eu sempre trabalhei, eu sempre tive uma vida para impressionar meu pai. Meu pai depositou muita expectativa em mim desde criança. E a minha vida inteira eu entendi que eu precisava fazer as coisas para que ele tivesse orgulho de mim. Quando eu me converti, pensa numa pessoa que foi bom em fazer, profeta. Apóstolo. Como eu era bom em fazer. Eu fazia as coisas na igreja como ninguém. Porque eu tinha esse conceito de ser amado. O conceito que eu tinha de ser amado, eu preciso fazer muitas coisas para que alguém me ame. O problema é que meu pai sempre me reprovava. E eu nunca me sentia amado o suficiente por ele. Como que eu me relacionei com Deus? Eu posso fazer muitas coisas que eu nunca vou ser amado pelo Senhor. O Senhor nunca vai me amar. Eu posso jejuar, eu posso orar. O paralelo dos 2 filhos de Lucas 15 é esse. Aquele escravo que ficou dentro de casa, o filho que saiu se tornou escravo porque desperdiçou aquilo que o pai proporcionou para ele. Mas o filho que ficou em casa já era um escravo. Porque ele só tinha uma relação no fazer. Eu faço as coisas por você, eu trabalho, eu cuido de tudo e o Senhor não me dá nada. Só que existem alguns encontros com o Senhor que Ele nos marca, assim como fez com Jacó. Teve um encontro que o Senhor me marcou. O Senhor me trouxe de volta para dentro de casa. E a única coisa que Ele queria que eu entendesse é que eu sou amado. Eu sou amado. E eu não preciso da aprovação de ninguém para isso. Eu não preciso que ninguém me diga que Ele me ama. Eu não preciso que ninguém me afirme. É assim. Parece, para quem não sabe quem é, para quem ainda não sabe quem é, quando vê alguém que sabe quem é, parece que quem sabe quem é arrogante, pastor Emerson. Não é? Quando você sabe quem você é, você anda nessa convicção, você não fica mendigando a atenção de ninguém, nem a afirmação de ninguém. E para quem ainda não sabe quem é, vai ver você e vai achar que você é arrogante. Olha ali, arrogante. Por quê? Porque o pastor já falou hoje sobre a falsa humildade. Você sabe quem é e acabou. Você não quer o lugar de ninguém, você não briga por posição, você não briga, não. Pensa num ambiente que trata isso aqui com os pastores, é essa casa do oleiro. Quando você sabe quem você é, acabou. E a sua identidade, essa identidade que está lá guardada, ela foi colocada dentro do teu interior nesse dia. Sempre que Satanás gritar algo, se tu és o Filho de Deus, você vai dizer: ei, diabo, eu sei quem eu sou. Então me dá uma prova, eu não preciso te provar. Então faz isso, eu não preciso fazer nada. Tá, mas tu é mesmo Filho de Deus? Eu sei quem eu sou. Mas agora eu quero orar para que você receba outro documento. Você recebeu sua identidade, eu quero orar para que você receba outro documento, seu CPF. Porque se nós temos uma identidade espiritual, nós precisamos de um CPF espiritual. A identidade é o teu nome, o CPF é o que o teu nome pode fazer. CPF é a sua autoridade. Jacó teve 3 encontros com o Senhor. No primeiro encontro, Deus disse que tinha uma aliança com ele. No primeiro encontro, Deus disse que tinha uma aliança com Jacó.
No terceiro encontro, Jacó para diante do Senhor, ele diz assim: eu não te solto, eu não te solto, até que o Senhor me dê a minha bênção. A bênção que Jacó queria era a bênção da primogenitura. O que Jacó está dizendo é: eu preciso de uma autoridade para voltar para minha casa, e eu não te largo até que o Senhor me dê essa autoridade. Agora escute isso aqui. Para Deus te dar a tua identidade, a identidade Deus dá pelo simples fato que Ele te ama e Ele te chama pelo teu nome. Agora, você quer autoridade? Sim ou não? Para Deus te dar autoridade, Ele vai ter que te ferir. Ninguém que não foi ferido pelo Senhor tem autoridade. Aleluia. Aleluia. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ao segundo dia nos revigorará. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos perante Ele. Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eu ando como alguém que foi ferido pelo Senhor. Provérbios diz: preciosas são as feridas de um amigo. Preciosas são as feridas feitas por um amigo. A autoridade de filho acontece quando você pega o filho e coloca no quarto. Filho, eu vou precisar te exortar agora. Eu vou precisar te trazer para um lugar de ferida, de confronto. Ninguém vai andar em autoridade se não perseverou no lugar de confronto. O Senhor vai te ferir hoje. Eu estou aqui como alguém que está dizendo que o Senhor vai te ferir essa noite. Talvez algumas pessoas aqui terão dores de parto. Você vai ser ferido pelo Senhor. Você precisa ser arrancado de alguns lugares. Mas o Senhor vai estar ao teu lado até o fim. Até o fim o Senhor vai estar do teu lado. Sabe como o Senhor vai estar? Como aquele cenário, aquela cena. O Senhor estava me lembrando de uma cena que eu vi. É um vídeo muito famoso de um corredor olímpico nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Eu até procurei o nome dele aqui, Derek Redmond. Você lembra? Aquele corredor que teve uma lesão. Ninguém lembra naquele ano quem ganhou as Olimpíadas, pastor Jean. Aquele corredor que ele tem uma lesão e ele para no meio da corrida. O pai dele salta da arquibancada, pega ele pelo braço, coloca o braço e começa a andar com ele. E os juízes começam a olhar para o pai dele e dizem: você não pode fazer isso. E o pai gritava: deixe o meu filho terminar a corrida. Era isso que aquele pai gritava: deixe o meu filho terminar a corrida. E os juízes iam para impedir o pai de ajudar o filho. E o pai empurrava os juízes e ele dizia: eu só estou ajudando ele a terminar a corrida. Não importa se ele não vai chegar mais em primeiro, eu estou ajudando ele a terminar a corrida. O meu filho está ferido e eu estou do lado dele porque eu estou ajudando ele a terminar a corrida. Ah, você não sabe quantas vezes eu chego diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou ferido. E o Senhor diz: eu estou deixando você terminar a corrida. Eu vou ajudar você a terminar a corrida. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar se você puder. Tem tempo ainda para orar, né? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos liberar a autoridade sobre você. Só pode receber a autoridade quem já sabe quem é no Senhor. Davi não foi enviado por Deus para derrubar Golias sem que Samuel entrasse na casa de Davi e dissesse para Davi quem Davi era. E Samuel não foi ungir Davi a rei. Samuel foi dizer para Davi que existia um rei dentro de Davi. Sabe o que essa palavra de identidade fez em você hoje à tarde? Essa palavra de identidade foi dizer a você que existe um você que você não conhece.
Essa palavra de identidade disse assim: Ismael, existe um Ismael dentro de ti que você desconhece, e eu vou revelá-lo agora. Agora que eu sei o Ismael que eu fui chamado para ser, o Senhor está dizendo: agora eu posso te ferir para depositar dentro de você a autoridade. Eu posso ferir você, eu posso ferir você. Sabe o que é autoridade? É quando o odre é colocado no processo de se tornar maleável novamente para receber uma porção de um vinho novo. E o processo do odre é mergulhar ele, é colocar sobre a pedra, é bater nele, é bater nele, é bater nele, é bater nele, até que ele esteja pronto para receber porção nova. Existe uma porção nova nesses dias. Existe uma autoridade nova nesses dias. Existe como se um aumento, sabe? Como se o Senhor estivesse aumentando níveis. Eu entendo que eu não posso acessar níveis maiores com a autoridade velha. Eu preciso aumentar, eu preciso aumentar. Eu preciso aumentar. E o lugar onde essa autoridade expande, esse lugar de expandir, é lugar de ferida. É lugar de jejum, é lugar de oração, é lugar de renúncia. Ei. Talvez a ferida que o Senhor vai fazer em você é pedir coisas que você muito ama, é pedir que você entregue coisas. Sabe por quê, meu irmão? Porque entregar aquilo que não é permitido é a tua obrigação como cristão. Entregar no altar, renunciar aquilo que não é permitido, renunciar aquilo que é pecado, é a obrigação de todo cristão. Sabe, mas fazer uma renúncia daquilo que o Senhor permite, daquilo que o Senhor autoriza. Você dizer: Senhor, eu abro mão disso, eu sei que eu posso ter isso, eu sei que eu tenho o direito de ter isso, mas eu abro mão disso. Jesus, sendo Deus, não se usurpou disso, mas ele foi se diminuindo, ele foi se esvaziando até chegar à estatura de homem. A autoridade acontece sobre a vida daqueles que se esvaziam. A autoridade acontece sobre a vida daqueles que se esvaziam. E o primeiro esvaziamento aconteceu quando você chegou aqui e os pastores te chamaram de filho e não de pastor, de apóstolo, de profeta. Quando os direitos eclesiásticos me são tirados num ambiente como esse. Sabe que negócio é esse? Que eu não posso orar pelas pessoas que congregam na minha igreja. Não, você não pode não. Porque o Senhor quer te ferir. O Senhor quer te ferir. Porque talvez você pense que as coisas só acontecem quando você ora, quando você prega, quando você coloca a mão. E o Senhor vai mostrar que você não é a última bolachinha recheada do pacote. Então eu quero pedir que os meus irmãos me ajudem aqui a colocar as mãos sobre você. A maturidade acontece no propósito, no processo de ferida dos pais aos filhos. Você não sabe quantas vezes eu entrei para o meu quarto para chorar depois que eu usei a vara para exortar as nossas filhas. Você não tem noção de quantas vezes eu chorei sozinho. Como dói num pai ter que usar a vara da correção. Mas como isso alinha, como isso amadurece. Não se engane, meu irmão. A gente até canta que as águas vão subir, mas as águas não vão subir. Não se engane. A gente até canta que as águas vão subir, mas não se engane, as águas não vão subir. O que acontece é que tem um anjo com cordel na mão mandando você descer. Não são as águas que vão subir, é você que precisa ter uma atitude de descer. Desça, desça, desça. Até quando, pastor? Até você perder o controle.